Meus queridos irmãos, nos reunimos nesse instante para conversarmos um pouco sobre as maravilhas de Jesus, que nos trouxe diante de tanta beleza os ensinamentos próprios para que cada um de nós possa produzir, elevar e continuar esta nossa jornada sempre de conhecimento, aprimoramento e evolução. Todos aqui mentalizemos o Mestre querido ao nosso lado como se conversasse conosco, da mesma forma que conversava com os seus apóstolos, olhando o seu olhar meigo, a sua palavra suave e toda a vibração para nos auxiliar a transformarmos a nossa existência. O que nós vamos falar hoje, retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu item 105, com o título Nem Todos. A palavra de Lucas, no seu Evangelho, capítulo 9, versículo 28, traduz uma passagem de Jesus da seguinte forma: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Conversava Jesus com os seus apóstolos e dava a ele diversas condições para que visse o reino dos céus. Dizia Jesus: Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. E se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Estas são as palavras relatadas por Lucas, quando ele diz que, depois destas palavras, Jesus convidou a Pedro, João e Tiago para junto subir ao monte e orar. Emmanuel traduz esse pequeno trecho desta forma: digna de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convidou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto,
O mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo intercâmbio com este ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos são preparados a um só tempo para a recepção das responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, de tomada de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritual deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Neste mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isto ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Palavras estas, tirada deste pequeno trecho para explicar a nossa condição espiritual, a nossa responsabilidade e aquilo que pretendemos seguir. Fiquemos na paz de Jesus. Nós sabemos quando, nesse trecho escrito por Lucas, aonde ele conta esta passagem, em que Pedro, João e Tiago foram convidados por Jesus a subir ao Monte Tabor e lá presenciar o encontro do Mestre com Moisés e Elias. Este fenômeno, esta passagem, chamada a Transfiguração do Monte Tabor, mostra como era a responsabilidade que Jesus depositava naquele pequeno instante na consciência, nos olhos e na vida de Pedro, João e Tiago. Pergunta Emmanuel na sua explicação, por que não convidou os outros? E sim, somente esses três. Jesus, através da sua condição mediúnica, através da sua condição de entender o sentimento de todos que o rodeavam, convidou os mais preparados. Aqueles que poderiam visualizar, aqueles que poderiam entender o que estava acontecendo. Como também Jesus nos conhece, a cada um, diante das nossas potencialidades, diante das nossas fraquezas, dos nossos erros e vícios, e também
da nossa condição de prosperarmos à medida em que vamos conhecendo novas situações. Mesmo assim, nós vemos que quando houve, após a transfiguração em que Jesus modifica a sua condição encarnada, irradiando uma luz intensa em todos os sentidos, da qual os três vislumbraram esta condição, conversando com Moisés e Elias. Após este término, diante daquilo que eles tinham visualizado, queriam de imediato construir 3 tendas, uma para cada um, para que dali fosse venerado, fosse adorado as figuras dos três. E, na verdade, dentro da sua fraqueza, ele simplesmente determinou a eles que não haveria condição de fazer isso. Isso daí seria contrário àquilo que Jesus pretendia modificar na mente de todos nós, né? Era simplesmente um fenômeno físico, aonde através da irradiação fluídica, da alta elevação de todos eles, iam sendo transformados e apresentados aos olhos mediúnicos dos três a sua excelsa figura. Dali eles poderiam comprovar, ter a certeza de que Jesus era o enviado de Deus para transformar aquele momento, para transformar a condução da humanidade, explicando cada vez mais aonde, através de uma voz da qual a gente fala dentro do aprendizado, uma voz direta, escutou-se: este é meu filho amado. Ouviu. Não que ele fosse o único amado, mas aquele que tinha mais condição de transmitir a todos naquele momento. E nós nos deparamos todos os dias, né, todos os instantes, com a nossa vontade de querer conhecer. Mas aí, Emmanuel pergunta: confiamos na nossa condição de se apresentar para trabalhar? Fala Emmanuel: não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Ou seja, a espiritualidade bendita, comparada a um aparelho de produção preciosa, ao ser entregue, deve ser entregue a alguém que consiga dar conta desta tarefa. Não simplesmente a nossa vontade ou o nosso desejo, porque isso todos nós queremos, né? Alerta Emmanuel: para que isso aconteça, é necessário, além das boas intenções, apresentação de uma ficha de bons trabalhos pessoais. Ou seja, nós temos que trabalhar, nos esforçar, aprender, ter a condição de estar
no momento exato, preparado para receber esta máquina de produções preciosas. A cada núcleo da atividade espiritualizante deve ser produzido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. São estas condições necessárias para que cada um de nós, dentro desta condição de núcleo de atividade espiritualizante, nos transformemos, como houve no Monte Tabor, nesta figura harmoniosa e de grande afinidade com toda a humanidade. No final, alerta Emmanuel. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isto ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Duas condições preponderantes para que a nossa vida esteja colocada a serviço da espiritualidade superior. O servir é aquele a todo instante, sem questionamento, sem presunção, sem interesse, sem vontade de aparência, mas servir por amor, como Jesus sempre fez. Exemplos na Terra temos vários. Poderíamos citar o Chico, Madre Teresa de Calcutá, o Divaldo e tantos outros que servem à humanidade da melhor forma possível, diante das suas condições transitórias. E nenhum deles, em nenhum momento, deixou passar a segunda condição: educar-se. Educar-se da melhor forma possível, para compreender as necessidades humanas. Educar-se materialmente, para ter o que transmitir, e educar-se espiritualmente, para que toda a transmissão que viemos a fazer, verbal, seja ela qual for, irradiação de energia em todos os sentidos, possam estar dotadas da maior harmonia possível. O maior esforço da nossa vida é necessário para que tenhamos esta condição. Por isso, do tema de hoje, nem todos que querem estão preparados. Nem todos que pedem estão preparados. Nem todos que querem ter a condição de espalhar as maravilhas do Cristo estão preparados. Não significa que não podemos. Todos nós temos a mesma oportunidade de nos preparar. Mas não basta ter somente a vontade. Não basta somente querer. É preciso demonstrar. E demonstrar nas coisas mais simples, nas mais singelas. Desta forma, poderemos a cada dia, a cada momento, conduzir a espiritualidade daqueles que estão à nossa responsabilidade direta, todos nós temos.
essa responsabilidade direta com aqueles a quem Deus nos confiou e ampliarmos essa responsabilidade aos demais. Fiquemos na luz do Mestre, aquele que transforma a cada um de nós todos os dias, procurando sempre, cada vez mais, filhos amados que possam desenvolver as tarefas que ele transmitiu com o mesmo amor. Graças a Deus. E chegou o momento da qual vamos reunir todas as energias benditas que foram transmitidas pela espiritualidade superior, processadas pelo nosso coração e pela nossa mente e transformadas em reflexos para que possamos projetar em benefício de todos. A partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefícios deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, que esta luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Pela casa lar de Jesus, que nos acolhe sempre, e por todas as assistências que nelas são realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia, pelos nomes colocados nas caixas de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos que convivem conosco, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.